Nossa mensagem é a continuidade da série de Eclesiastes. O título da nossa mensagem hoje é A Procura da Felicidade. Deus criou tudo e viu que era muito bom. Isso nós vemos lá em Gênesis. Você sabe a dimensão do que significa algo que é muito bom naquilo que Deus criou? Deus criou um mundo repleto de cores, sabores, formas, diversidade animal. Cada animal com habilidades especiais e até super especiais. Pássaros que cantam diversas canções, até um papagaio que imita humanos, que você pode usar para imitar você, ou que você pode usar para zoar alguém, e ensinando ele a fazer isso. Seres independentes, seres interdependentes. É interessante, irmãos, e eu peço a você que não se escandalize com o que eu vou lhe contar, mas é para você ver a diversidade que nós temos em nosso planeta. Eu gosto de assistir filmes, aqueles documentários sobre animais. Eu acho muito interessante a diversidade de animais e as coisas mais fantásticas que eles conseguem fazer. E uma coisa que me deixou abismado foi um animal aquático. Ele parece uma ostra gigante, sei lá. Um animal aquático. Que um peixe vive, não se escandalize com o que eu vou dizer, o peixe vive no bumbum dele, garantindo a ele limpeza, enquanto ele garante proteção para o peixe. Isso, eu fiquei assim, meu Deus, que coisa mais louca, coisa louca, um peixe, que coisa mais estranha. E nesse mesmo episódio, eles mostraram também, eram as coisas mais inusitadas, né? Aí eles mostraram também, eles são caranguejos pequenos, que eles se alimentam de carne morta, de outros peixes. E aí os peixes fazem fila, para eles trabalharem como se fossem cabeleireiros. E aí o peixe para debaixo de uma rocha, e aí vem uns 2 ou 3 e começam a cortar e arrancar a pele. E os outros peixes ficam enfileirados esperando a sua vez. É uma coisa muito engraçada. E você diz, rapaz, parece aquela coisa de desenho da Pixar, né? Eu trouxe esses 2 exemplos para você ver que desde uma coisa aparentemente absurda, até uma coisa extremamente engenhosa, e aí são diversos os animais. Nós vemos um Deus com senso de humor, criativo, fantástico, que criou seres nessa criação tão diversa, e que nos fez seres humanos também criativos, nos chamou a dominar, a fazer prosperar essa terra, a amplificar essa beleza, canalizar essa beleza, usar para criar ainda mais beleza. Que mundo maravilhoso. Deus viu que tudo isso era muito bom. Aí vem o pecado e propõe um mundo que possa existir fora da sabedoria de Deus, um mundo fora da vontade de Deus, um mundo fora da inspiração de Deus. Vem o pecado e propõe alegria longe de Deus, prazer distante de Deus. Ele propõe uma vida desconectada da fonte de todas as coisas. É aí que veio o pecado e disse: Deus não é tudo o que importa. Existe algo melhor fora dele e sem ele. É assim que estamos no mundo em que estamos. Aí surge um sentimento em nosso coração. Você já ouviu falar de uma coisa chamada nostalgia? Ontem eu fui tomado de uma nostalgia
Até compartilhei no meu Instagram, no meu pessoal, né? Quem aqui já assistiu Cavalo de Fogo? Um desenho. O mundo era magia. Lembra essa musiquinha? Aí fazia Cavalo de Fogo. Que Sara era a menina que foi abandonada e que não sei o que e tal. E aí eu vi um casal cantando essa música e aí veio no meu coração aquela nostalgia. Ai, que tempo bom da minha infância. Você já foi tomado por isso? Você já foi tomado por aquele sentimento de você ouvir uma música que nem da sua época é? Eu sei, eita rapaz, que tempo bom. Mas não foi seu tempo. Você já sentiu isso? Essa nostalgia. Sabe o que é isso? É o sentimento que surge quando você tem saudade da beleza que se perdeu. Sabe por quê? Porque se você tem saudade, você assiste um filme de uma época e você diz, rapaz, deve ser massa viver nessa época. Olha essas roupas, eu até tento, né, de vez em quando. Rapaz, como é bonito essa música. Talvez você chegasse para os seus pais e dissesse assim, e aí, era bom mesmo essa época? Eles vão dizer, era, mas tinha seus problemas, tinha seus dilemas. Então aquela sensação de saudade de uma época que eu nunca vivi, parece ser algo estranho no nosso coração. Mas é porque ele é saudade da beleza que se perdeu, da alegria que se foi. É um anseio de, se possível, viver plenamente o lado perfeito do que se perdeu. Porque se você tem nostalgia por sua infância, por que ninguém sente nostalgia pelo lado ruim da nossa infância? A gente só lembra de coisa boa, só lembra daquilo que era legal, e sente saudade só daquilo, e quer voltar só para aquilo que era bom. Mas nesse mundo quebrado, é possível viver só o lado bom das coisas? E aí nós romantizamos o passado, e dizemos que aquele tempo era melhor, por causa dessa nostalgia. Mas esse mecanismo do nosso coração, é nada mais, nada menos, que saudades do paraíso perdido. Que é um mecanismo que ainda está presente em nós, que não se perdeu completamente. Bem-vindo a um mundo do qual nós fomos expulsos. Sobram em nós apenas resquícios daquilo que se perdeu, daquilo que eu desejo voltar, daquela bondade, daquela glória, daquela beleza, daquela sensação para a alma, que parece me fazer me sentir pleno, completo, total, e que eu busco ali. O pecado tirou isso de nós. O pecado nos fez sermos expulsos do paraíso. E o pior é que o pecado continua prometendo devolver, mas nunca cumpre sua promessa. É por isso que o apóstolo Paulo, ele nos faz uma importante lembrança lá em Romanos 12:2, quando ele diz, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa boa, agradável e perfeita vontade, aquilo que é o muito bom de Deus, alegria plena, profunda na alma, que foi criada no Éden, e que nós fomos arrancados de lá por causa do nosso pecado, mas ainda resta em nós saudade do que se perdeu, o desejo por provar intensamente do prazer daquilo que é bom, perfeito e agradável. E nós tateamos
buscamos na escuridão desse mundo essas sensações que alimentam a alma, que dão sentido, que dão significado. É aquela música que te faz sentir saudade, é aquela cena que te faz pensar, é aquela obra de arte que te faz pensar. Tem algo além dela. Ela aponta para algo maior do que ela. É a experiência da beleza, de contemplar uma paisagem, de ver que aquele mar não é só mar, é algo a mais, que muitos acabam até colocando divindades para explicar, mas que o mundo não é somente matéria, ele é muito maior, e a nossa alma anseia por isso, a nossa alma deseja isso. Somos peregrinos em uma terra distante, buscando a terra prometida, buscando o retorno ao Éden, um coração que descanse em um porto seguro, que descanse no Criador. É isso que nós vamos ver agora em Eclesiastes, que o pregador ele chega a essa conclusão. Abram suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 2. Assim como aconteceu em Eclesiastes capítulo 1, o verso 2, nós vimos que Salomão, ele lança a tese do livro. Ele diz, vaidades de vaidade, tudo é vaidade, ou seja, tudo é vazio. Tudo parece prometer preencher o vazio, mas ao ser provado, se mostra vazio também. Tudo é vaidade. E aí no verso 3 ele diz, eu então vou fazer um experimento. O experimento ele visa observar qual é o proveito para o homem. O que o homem deve fazer nessa vida debaixo do sol, de modo a preencher esse vazio que ele tem na sua alma. E aí no verso 12 nós vimos na mensagem passada, que ele se dedica a se tornar sábio, conhecedor, experiente. E ele percebe que no fim de todo o conhecimento adquirido, ele simplesmente aumentou em dor. Ele aumentou em enfado. Ele não chegou por meio do conhecimento em si mesmo a completar aquele vazio que havia em sua alma, de sentido. E aí ele diz, agora eu vou continuar meu experimento. Aí no capítulo 2, no verso 1, ele lança uma próxima resolução, uma afirmação. Quando ele diz assim, eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. É aqui que ele inicia a procura pela felicidade e pela alegria. Ele diz, agora é o seguinte, eu vou procurar ser feliz, eu vou procurar provar a alegria, tudo aquilo que possa me dar alegria, eu vou experimentar, para ver se na alegria eu preencho a minha alma, para ver se na felicidade eu encontro o caminho. E aí em Provérbios 14, 13, Salomão diz, até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. Até naquele que sorri, ele pode sorrir para esconder um coração que dói. A felicidade, seu fim é a tristeza. Porque a felicidade ela não é para sempre. Essa vida não é uma vida de alegrias, alegrias e alegrias. É uma vida de alegrias que terminam em tristezas e que tristezas que recomeçam em alegrias. Alegria que termina em tristeza, tristeza que termina em alegria, alegria que termina... São ciclos nesse mundo quebrado. Por isso que até no riso pode haver dor no coração. E o fim da alegria é a tristeza para o início de um novo ciclo. E aí você pode pensar, eu vou então na direção do riso perfeito. A gargalhada. Aquela, como eu disse, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas minha avó ela dizia, a gaitada. Fulano deu uma gaitada. Sabe aquela gargalhada? Minha avó chamava de gaitada.
aquela gargalhada que tira o seu fôlego. Talvez eu vou encontrar o riso perfeito. E aí nós vivemos em uma geração, irmãos, a geração da idiotização, a geração da palhaçada, a geração que quer viver a vida na gaiatice. Os jovens hoje querem viver disso. As redes sociais deles estão empestadas disso. Eles querem viver só de ver a coisa mais engraçada, a última coisa mais louca, a última coisa mais insana, para ver se ele encontra o riso perfeito. Ver se ele alegra o vazio da sua alma, a dor do coração, se esconde por trás de um riso, de um vídeo de um gatinho que pula e cai no chão, de um cachorro que dá um latido e o cara tem tanto medo que cai de cima de um caminhão. Essa geração que nós vivemos, jovens que esticam sua juventude em cima da palhaçada e da gaiatice. Salomão não vai condenar o riso, meus irmãos, não é isso. O riso não é ruim em si mesmo. O problema é que ele chega à conclusão de que não é o caminho. Tem sua utilidade. Sorrir de uma piada engraçada tem sua utilidade. Ver uma cena hilária tem sua utilidade. Mas não é aquilo que vai preencher a alma do homem. E nessa busca pelo riso perfeito, eu estava dando uma pesquisada, e uma matéria da BBC, ela cita um ator. Tem 3 atores que eu admiro demais, que eu acho que são homens que dificilmente vai se levantar pessoas iguais a eles nessa área. Um deles é o Denzel Washington, o outro é o Tom Hanks, e o terceiro é o Robin Williams. Denzel Washington, com filmes numa pegada mais de ação. Tom Hanks, drama. Robin Williams, drama e comédia. São pessoas que você não tem dificuldade de assistir nenhum filme deles. Você não perde seu tempo para assistir filme deles. Robin Williams, não sei se vocês sabem, ele foi encontrado morto, enforcado pelo próprio cinto no apartamento dele, suicídio. E aí o autor do artigo da BBC, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui uma parte do artigo. Robin Williams foi um de muitos comediantes que me fizeram rir em público enquanto ele sofria em sua vida privada. O ator, que tinha 63 anos, suicidou-se na segunda-feira em sua casa, na Califórnia, nos Estados Unidos. No fim de julho, o humorista Fausto Fante, do grupo Hermes e Renato, foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo, com um cinto em torno do pescoço. A polícia investigou o caso e registrou como suicídio. Pouco antes de falecer por causa de uma doença pulmonar, Chico Anísio revelou no início deste ano, em uma entrevista na TV, que travava uma dura luta contra a depressão. O ator e comediante inglês Stephen Fry sofria de transtorno bipolar e revelou que no ano passado tentou se matar. Isso leva a nos questionar: os mestres do riso têm uma tendência maior à depressão? E se for, por quê? Ele continua na matéria, mais à frente um pesquisador lança a sua conclusão da pesquisa. O pesquisador diz: descobrimos que comediantes têm um perfil de personalidade pouco comum e um tanto contraditório. Gordon Claridge, Departamento de Psicologia Experimental da Oxford. Ele continua: por um lado, eles eram bastante introvertidos, depressivos e poderíamos dizer esquisitos. Por outro lado, eles parecem ser bastante extrovertidos, cheios de manias. Talvez a comédia, ou seja, o seu lado extrovertido, seja de fato uma forma de lidar com a sua depressão. Mas claro, isso não vale para todo comediante. Será que um dos caminhos para uma vida preenchida na alma é a busca pelo riso perfeito? Não. Então vamos mudar. Se não é o sorriso, o riso, a gargalhada, o bom humor, a palhaçada, então talvez o caminho seja a busca pela felicidade.
Eu vou ser feliz. Eu vou encontrar nas realizações da minha vida. Eu serei feliz quando eu encontrar o emprego perfeito. Eu serei feliz quando eu casar. Eu serei feliz quando eu tiver dinheiro. Eu serei feliz quando eu fizer aquela viagem dos sonhos. Eu serei feliz quando eu. Provérbios capítulo 14, verso 12 diz: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Talvez você esteja envolvido num projeto que você diz: isso vai trazer a verdadeira felicidade que eu sempre quis. Eu estou no caminho certo. Mas é um caminho que parece ser bom, mas o fim dele vai ser a morte, destruição, aflição, angústia. E você vai perceber que as expectativas que você formou para alcançar esse alvo são vazias, porque eles não foram construídos da maneira certa. A conclusão então que Salomão chegou, e ele já lança isso no início do texto, é o que está no verso 2. No verso 1 ele diz o seguinte: mas também isso era vaidade. Porque ele está seguindo a lógica do capítulo. Ele está percebendo que cada tentativa dele, ele descobre no fim que é vazio. É vazio, é vazio, é vazio. Não preenche a alma, não preenche a alma. Ele diz: vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Essa foi a conclusão que ele chegou. E aí ele detalha, no verso 2: concluí que o riso é tolice, e que a alegria não serve para nada. Pesado isso, né? Isso é um livro desafiador, porque se eu parasse aqui, você ia dizer: pelo amor de Deus, pastor, eu vim para aqui para ouvir isso. Não, eu vou ali para a igreja do coach, que lá eles vão dizer que eu vou ser feliz. Vim para essa igreja aqui para o pastor dizer que não existe felicidade. Não sou o que estou dizendo, a Bíblia está dizendo. O que ela está dizendo não é que o riso e a alegria não tenham sua função, mas o foco do livro é: o que eu posso fazer debaixo do sol que preencha a minha alma? É essa a lógica do Eclesiastes. E aí ele vai dizer o riso. Ao tentar, eu vi que era tolice. Então é a alegria, é a busca pela felicidade. Não serve para nada. Eu continuo vazio. Eu continuo angustiado. Eu continuo sem descansar. Eu continuo desejando voltar para o meu lar. E aí ele começa agora a demonstrar como foi que ele chegou nessa conclusão, do verso 1 e verso 2. Ele agora vai demonstrar como foi o experimento. Ele agora então, no verso 3, ele pega as coisas criadas por Deus e ele toma a seguinte decisão. Ele pega uma delas e diz o seguinte: eu vou fazer uso disso de modo a tornar minha vida mais suave, minha vida mais, com um sentido um pouco maior. Deixa eu te explicar, vamos ler. Verso 3: resolvi no meu coração entregar-me ao vinho. O vinho, você sabe que é uma substância química, alcoólica, que quando entra no nosso organismo, libera para nós dopamina, que é um hormônio que gera prazer. O consumo do álcool em elevadas quantidades gera um desnorteamento cerebral. Você fica loucão, fica bêbado. Mas a mesma sensação de dopamina no consumo moderado é a mesma que ocorre quando você come chocolate. Só que o chocolate não vai lhe embebedar. Você chega na casa do cabo, eu comi chocolate demais, estou bêbado aqui. Não vai acontecer isso. Ninguém vai embebedar de chocolate. Mas a sensação de prazer, de satisfação, existe. Em substâncias, em coisas. Mas é necessário você entender que não somente em substâncias, mas também naquilo que nem é substância. Vamos entender.
Olha o que foi que ele fez. Eu resolvi entregar meu coração ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura. Ou seja, ele diz, olha, eu fiz isso, mas eu tinha total consciência de que eu não poderia me embebedar. Eu não poderia perder a capacidade cognitiva. Não. Ou seja, ele se entregou ao vinho como um hobby. É o sommelier para provar. Vocês já viram aquele povo rico, com adegas repletas de todo tipo de vinho, cada um mais velho do que o outro, com um sabor diferente, que vem de uma uva de não sei de quê, foi pisado pelas velhinhas que estão nas montanhas da Noruega, que elas, cada uma são cegas de um olho, e estão pisando o vinho e fazendo isso. Assim, Salomão, então, ele disse, eu vou agora ver aqui no vinho. E aí o texto continua dizendo, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu. Ou seja, eu vou assumir esse hobby de ser degustador do vinho, para ver se no meio desse processo eu encontro algo bom para se fazer debaixo do sol. Olha só, poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Ele sabe que a vida é curta. Então ele disse, eu vou me tornar aqui vou usar meu hobby, colecionador de vinhos. E nessa coleção de vinhos, eu vou me alegrar, não me embebedar, não é isso que ele está dizendo, tanto que ele citou aqui. Mas eu vou tentar ver se esse meu hobby é o melhor a se fazer nesse meio tempo de vida. É aquela coisa, sabe quando você vai para o avião viajar, por exemplo, eu viajei para a Inglaterra, são 9 horas de voo. 9 horas de voo, não, dos Estados Unidos para lá, 9 horas de voo. 9 horas de voo, gente, pelo amor de Deus. Sentado num cubículo, apertado de gente de um lado do outro. Você tem que arrumar uma coisa para fazer, para passar o tempo. Tem que arrumar alguma coisa para fazer. Senão você vai ficar olhando para o teto. Não, aí você leva um livro, assiste um filme, você arruma alguma coisa para fazer. Nessa curta vida, Salomão achou um hobby. E aí, a busca nas coisas criadas para encontrar o que poderia fazer. Substâncias para ser feliz, mas com moderação. Foi isso que ele se propôs? Mas existem coisas que não são substâncias e liberam no nosso cérebro algumas substâncias. Hobbies. Eu vou colecionar carrinhos da Hot Wheels. Colecionar carrinho da Hot Wheels. Vou me sentir especial, vou me sentir completo. Vou perceber que vou esquecer do mundo ruim. Finalmente algo está sob o meu controle. O meu mundo do Hot Wheels está ali e eu estou povoando o meu planeta. Não, eu vou colecionar sapatos. Cada sapato me faz me sentir alguém novo, alguém especial. Não, eu vou colecionar. Não, eu vou para os esportes. Eu passo o tempo, saio da minha rotina, sinto fortes emoções, me sinto um vencedor. Não, faz o seguinte, eu vou para a TV. Alimento o meu desejo de saber, saber e saber. Passo o tempo sem pensar em nada, só recebendo informação. Oh, maravilha, a TV. Não, a internet. Vamos para a internet? Lá eu tenho tudo que eu quero. Tudo que eu quero ver, tudo que eu quero sentir na palma da minha mão. Mídias sociais. Sou quem eu quiser ser. E ainda me engano e engano os outros. Olha que maravilha. Vou criar um avatar. Não, já sei. Eu vou consumir séries. Catálogo da Netflix para mim é parque de diversão. Vamos lá. Eu vivo a vida do meu personagem favorito. Eu realizo as minhas ambições nele. Eu quando vejo ele feliz, eu estou feliz. Eu quando vejo ele sendo vitorioso, eu sou vitorioso. Estou vivendo minha vida nele. Esse é o meu hobby. Livros. Eu viajo sem sair de casa. Conheço tudo, conheço todos. Converso até com gente que já morreu. Sou um grande intelectual. Não, quem sabe viagens. Vou viajar. Vou largar a maldita vida que eu tenho por algum tempo. Esse vai ser meu hobby. Viagens.
Salomão, então, foi na direção das realizações humanas. Eu vou buscar o riso perfeito, vou buscar a alegria agora nas realizações humanas. No verso 4 ele diz: empreendi grandes obras. Ele era um grande empreendedor. Construí casas, plantei vinhas para mim. Ou seja, ele não tinha só o vinho não, ele tinha também as uvas para fazer o vinho. Fiz jardins para ter beleza, para passear. Fiz pomares para mim, para pegar a fruta na hora que quisesse. Neles eu plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas. Afinal de contas, numa região seca, tanques de águas para com ele regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Criei um clima perfeito, criei o meu mundo particular, criei o meu jardim do Éden. Empreendimentos desafiadores para criar conforto. Quando eu construir minha casa e finalmente tiver tudo o que eu sempre sonhei dentro dela, eu serei feliz. Vou fazer o meu jardim particular, minha área de leitura. Já sei, vou fazer o cantinho do café. Afinal de contas, eu sou um colecionador de cafés. Não, eu já sei. Quando finalmente eu vou comprar uma granja para ir lá relaxar. Salomão fez isso. Empreendeu coisas desafiadoras. Desafiou e criou um ambiente de conforto perfeito. Mas ele não parou aí. Ele não estava à procura da felicidade. Ele continuou o experimento dele. Ele agora foi para a área dos negócios. O verso 7 diz: comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Ou seja, mão de obra não faltava. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Passivo financeiro, dinheiro, moeda de troca, bens não faltavam. Negócios, bois e ovelhas, mão de obra se multiplicando. Salomão fez grandes negócios. Como ele diz, mais do que todos os que tiveram em Jerusalém antes de mim. Eu quero achar felicidade, eu quero ser feliz, eu quero achar o riso perfeito, eu quero preencher o meu coração. Já sei, ele vai para riquezas, posição. Verso 8: amontoei também para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias. Mas não parou por aí. Talvez dinheiro não seja o suficiente. Talvez se eu conseguir aquele emprego dos sonhos, eu serei feliz. Talvez se eu fizer uma poupança e guardar dinheiro, eu vou ser feliz. Se eu ganhasse na loteria, o que eu faria com todo esse dinheiro? Eu ia ajudar os pobres. Muitos dizem, a família, vou ajudar a minha tia, a bichinha. Não, já sei. Eu vou ouvir músicas, consumir arte. Foi isso que ele fez. O verso 8, na parte B do verso, ele diz: provi-me de cantores e cantoras. Gente, hoje você quer ouvir música, pega o seu celular, bota no carregador, carrega ele, dá uma carguinha lá, vai no YouTube, escuta a música na hora que você quiser. Qualquer música que você quiser imaginar, você pode escutar. Mas na época de Salomão, não era assim que funcionava. Para você poder ouvir música, tinha que ter um cantor tocando na sua frente, ao vivo. Salomão, então, tinha sua banda particular. Os melhores. The Beatles.
Quando ele queria, rapaz, eu estou a fim de ouvir uma musiquinha. Chama lá, pessoal, toca aí umas 3 músicas para mim, para alegrar meu coração. Já música não é suficiente, arte não é suficiente. Mulheres, sexo. O texto continua dizendo: provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Salomão, ele teve 600 mulheres, princesas que casou com ele, e 400 concubinas, ou é 700 e 300, fugiu agora o número. 1000 mulheres à disposição dele. Para pensar, se ele tivesse um encontro por mulher, ele encontrasse uma mulher dessa por dia, 365 dias do ano, cada mulher dessa ia se encontrar com ele a cada 3 anos. Isso se ele tivesse um encontro com cada mulher dessa, um encontro por dia. Todo dia ele lá, com uma esposa diferente. Quem sabe? Loira, morena, alta, magra, gorda, baixa, todo tipo, toda nacionalidade, todo tipo de beleza distinta, vários povos. Talvez você que está consumindo pornografia tenha essa ilusão. Talvez se eu conseguir consumir o máximo que eu puder de pornografia, eu vou satisfazer a minha alma. Não. Você está aumentando o vazio do seu coração. Você está aumentando o buraco no qual você vai cair, na profunda depressão da qual você dificilmente pode se levantar, se não pela graça de Deus. Ok, essa busca continua. Então deixa eu fazer o seguinte, Salomão pensou: eu vou me alegrar nas minhas realizações, eu vou olhar todo o império que eu construí, eu vou ver tudo que eu fiz com minhas mãos e vou me alegrar nisso. Finalmente vou achar o descanso para minha alma, o preenchimento do meu vazio. Verso 9 ele diz: eu me tornei importante, superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Ele alcançou, hoje, se ele fosse um homem vivo hoje, ele estaria na revista Forbes, que é a revista dos homens mais influentes e ricos do mundo, homens e mulheres, mais influentes e ricos do mundo, aparece na revista Forbes. Está lá, Salomão: me tornei importante, superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria não me abandonou. Eu não permiti que a minha sabedoria me abandonasse, porque eu queria contemplar com sabedoria, para que o experimento desse certo. Nada dessas coisas deveriam dominar o coração de Salomão, porque se dominassem, o experimento tinha falhado, Salomão tinha caído. Não, o experimento permanece. Sabedoria levou ele a observar todas as suas realizações. Verso 10: tudo aquilo que os meus olhos desejaram eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Eu via as obras das minhas mãos, que eu havia suado, trabalhado, me esforçado e alcançado. Minhas mãos estavam cansadas, mas eu me alegrava com esse cansaço. Era o fruto. É isso que ele diz: pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. A recompensa das realizações, a recompensa dessa busca, eram as alegrias que elas proporcionavam, mesmo mediante o cansaço e a fadiga da busca. Você já fez aquele serviço? Lembra aquela parede que você pede para o seu marido pintar, e ele não pinta, e a cada 6 meses você lembra? Você lembra disso? Se você já pintou a parede, ou você marido, ou você mulher, foi lá e disse: eu cansei, quem vai pintar sou eu. Pintou,
terminou, você olha para a obra de arte que você fez, cansado, sujo, com as mãos sujas, o chão sujo, você olha para aquilo e se alegra pelo fruto do seu trabalho. Essa alegria que Salomão está dizendo. Olha o que eu construí. Olha a família que eu construí. Olha o fruto do meu trabalho. Olha a casa que eu tanto me esforcei para ter. Olha o carro que eu estou tentando juntar o dinheiro, suado e conseguir. São alegrias? São. Deus condena as riquezas? Não. Ele condena o amor a elas. Porque o amor deve ser somente a Deus. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, Paulo diz o seguinte: exorte aos ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso prazer. Deus é o provedor das coisas que nos trazem prazer. É das mãos de Deus que as coisas que Ele nos dá trazem a alegria que Ele projetou para nós. Ele não é contra a riqueza, pois Ele providenciou coisas para nos alegrar. Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: Deus nos criou para sermos canais e não represas. Deus nos criou para sermos canais e não represas. Então qual é o problema na busca de alegria, do riso perfeito? É assim que Salomão chega à conclusão. No verso 11, ele percebe que a alegria, ele se alegrou por alcançar aqueles alvos. Realmente ele percebeu, poxa, que satisfação boa de terminar esse trabalho. Como é bom, Salomão, beber esse vinho. Como é saboroso. Como é bom tomar esse café. O cheiro. Estou até sentindo agora. Como é bom fazer aquela viagem. Juntar o dinheirinho para ir com a família. Como é bom. Como é bom trabalhar para poder construir sua casa e com muito esforço chegar ao fim, ou até nem chegar, mas como é bom a sensação e a alegria daquilo que Deus nos dá para experimentar. Mas ele chegou na conclusão, mesmo com essa alegria, no verso 11, considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, nenhum proveito havia debaixo do sol. O que é que ele quer dizer? Eu considerei tudo isso, eu observei tudo isso, mesmo feliz por ter realizado, mas eu peguei essa felicidade e percebi que todo o esforço, no fim de tudo, era vazio, não alimentava a alma, não preenchia, e por isso eu queria mais. Sabe por que você não se contenta com o que tem? Porque o que você tem, você não está reconhecendo o que vem das mãos de Deus. Por isso você quer ter mais, e quer ter mais, porque você quer encontrar o preenchimento da sua alma nas coisas, e elas não preenchem o vazio. Elas são vaidade, elas são temporárias, elas são vazias. Você, quando eu terminar o meu mestrado, eu vou ser feliz. Você termina, descobre que não trouxe felicidade. Felicidade na alma. Aí você diz, não, é porque é o doutorado. Não, não é o pós. É uma busca infinita, porque nunca terá fim, pois as coisas criadas por Deus não preenchem a nossa alma daquilo que só Deus é capaz de dar. Satisfação nele.
Ah, então eu largo tudo agora, jogo tudo, chuto tudo e fico só com Deus. Não é assim que funciona a vida. Vai ficar igual São Francisco de Assis, que largou tudo e saiu pelado no meio do mundo? Não. Então como é a vida? A vida, meus irmãos, é entender que o maior problema do ser humano é olhar para a criação como um fim em si mesmo. Na realidade, a criação não é o fim, a criação é o meio. Deixa eu explicar. Eu fiz dois teatrinhos didáticos aqui. Estava conversando com o Michel, eu disse: Michel, esse livro é muito filosófico. Então, se eu terminar com filosofia aqui para você, aí você vai dizer assim: e isso serve de quê? Deixa eu explicar. Casamento. Quando eu casar, eu serei feliz. É claro que você quer casar para ser feliz. Não está nada errado nisso. O problema é você achar que essa felicidade termina no casamento. Deixa eu te explicar. Quando eu casar, eu vou ser feliz. O casamento, para você, é um fim. Quando eu chegar aqui, vou ser feliz. Ok. Então eu vou lutar, vou correr, vou tentar para eu casar. Ou seja, eu fiz o trajeto para chegar no fim. O meu objetivo último, final, é casar. Quando eu chegar aqui, que eu casei, isso é os grilos. Cri. E agora? Porque é o fim. Você está entendendo? É o fim. Aí quando você chega no fim, você descobre que o fim não trouxe nada para você. O casamento não é o fim. O casamento é o meio. Qual é o fim de todas as coisas? Glorificar a Deus e gozá-lo, ter prazer nele, por ele e para ele. Então o casamento, o fim do casamento é glorificar a Deus por meio do casamento. Então o meu casamento é o meio. O casamento é o meio. O casamento é o meio. O casamento é o meio para o fim, a glória de Deus e a satisfação da minha alma. O casamento não é o meu fim, é o meu meio para o fim maior. Meu trabalho é o fim. Quando eu conseguir esse emprego, esse salário, essa posição top, aí eu digo: Deus, tu és bom. Isso é o fim. Então você vai lutar, batalhar, correr, estudar, buscar. Chegou no fim, alcancei a posição que eu queria. Igual aquele meme, né, do John Travolta, que fica com um casaco assim. Acabou. É o fim. Vazio. A alma está vazia. E o que foi que eu destruí nesse caminho? Destruí família, destruí vida espiritual, destruí tudo para chegar aqui, porque esse é o meu fim. Então vale tudo para chegar aqui. Esse é o problema. Mas quando o trabalho é o meio, é diferente. O meu trabalho é o veículo, é o meio. Eu trabalho para Deus, eu sou orientado por Deus, eu busco a Deus, Ele é minha prioridade, eu busco, eu quero, e aí eu glorifico a Deus pelo meu trajeto. Está vendo a diferença? O seu problema é que você está colocando o fim, você está pegando o meio e transformando no fim. Deixa eu explicar agora outro exemplo. Outro exemplo didático. Pensa em comida. Se você está com fome, pensa aí. Gente, comer é maravilhoso. Não é não? É. Hoje foi aniversário da minha mãe, aí lá minha cunhada encomendou um bolo. Rapaz, eu dei uma garfada no bolo. Quando ele entrou nas minhas papilas gustativas, eu fui na lua e voltei. Eu disse: rapaz, que negócio gostoso.
Meu amigo. Aí minha cunhada disse assim, é de fulano, ela aceita encomenda. Fez a propaganda, né? Ganhou, clim, dinheirinho. É muito bom, gente. O prazer de comer é maravilhoso. Mas olhar para a comida como um fim, como alvo, é vazio. Como é que então deve ser feito? Vamos lá, ensinar vocês a comer para a glória de Deus. Quando eu considero a comida como fim, ao comer eu alcançarei o meu alvo final. É um fim em si mesmo. É quando eu pego o ato de comer e eu jogo toda a alegria e gratidão na comida. Obrigado, comida, por tu ser tão gostosa. Obrigado, comida, tu é top. Eu amo pizza. Jogar para o dinheiro. Ainda bem que eu tenho dinheiro para vir nesse restaurante aqui. Não. Caro que só o caramba. Os pratos lá, o cara dá 3 giros assim de um negócio lá, bota 2 pedaços de carne, R$ 200 o prato. Você diz, Jesus, o que é que tem aqui nesse prato? Sabor, arte. Ixi, ainda bem que eu tenho dinheiro para comprar isso. Louvado seja o dinheiro para eu comer bem. Ou então o cozinheiro. Rapaz, se tu for na hamburgaria de fulano de tal, ó, top, viu? Assim, né? Top. A grande diferença é sentir o prazer da comida. E no fim de tudo, quando o sabor, o prazer tocar a tua alma, você curvar o seu coração ao Senhor e dizer, Senhor, obrigado pela oportunidade de sentir esse prazer, de ter essa comida, e do fundo da sua alma, ser grato a Deus, que te presenteou com essa oportunidade, com essa alegria, com essa satisfação. É essa lógica que faz você completar o ciclo da alegria, porque a alegria dada por Deus é devolvida em satisfação, gratidão e adoração a Ele. Isso é comer para a glória de Deus. Essa lógica se aplica a tudo: trabalho, sexo, amizades, piadas, filmes. Tudo que Deus nos presenteou para viver veio das mãos dEle e deve voltar a glória para Ele. Gratidão e adoração, tudo feito nele, para ele. Assim eu não faço o que é pecaminoso, porque o que é pecaminoso não é para a glória de Deus. Então eu não vou lá encher minha cara, ostentar lá, porque hoje o povo gosta de ostentando lá nas mídias. Isso aqui, tu é crente, tu está ostentando a cachaçinha que tu está tomando, ou o vinhozinho que tu está tomando. Tem uma pessoa que sabe que tu é crente. Essa pessoa tem um fraco com bebida. Ela vai dizer o quê? Fulano não bebe? Vou beber também. Só que ela não vai beber com moderação. Você vai conduzir aquela pessoa ao erro. A tua liberdade vai gerar a queda de outro. Paulo condena isso. Mas hoje em dia, ninguém quer mais saber. Então é pecaminoso. A motivação é pecaminosa. Se eu quero me alegrar, eu faço para a glória de Deus, movido pela glória de Deus. Eu vivo uma vida onde quer que eu coma, quer eu beba, eu faço tudo para a glória de Deus. O testemunho é de que a minha alegria é maior do que apenas curtir uma vida de vaidade debaixo do sol. Eu quero que essa vida debaixo do sol seja alimentada por algo acima do sol. Então comer para mim é fruto da provisão de um Deus bom, que fez sabores, que fez cheiros, que fez cores, que fez alegria, que fez prazer. É para Ele que eu como, é para Ele que eu bebo, é para Ele que eu danço, é para Ele que eu trabalho, é para Ele que eu assisto, é para Ele que eu vivo, é para Ele que eu caso, é para Ele que eu trabalho, é para Ele que eu gasto meu dinheiro. Isso é uma vida sem vaidade.
debaixo de um mundo vaidoso. É aqui que eu volto para o começo. A nostalgia é o desejo de provar a alegria do paraíso que perdemos. E por isso escolhemos o amor, o melhor amor do passado, o mais belo, o mais completo, em nossa singela lembrança de ilusão. Eu pego lá, como era bom comer pão com carne moída de manhã assistindo Dragon Ball. Era bom isso. Aí eu pego essa experiência, torno ela maior do que ela é, porque ela não é completa. Ela é incompleta, porque na época que eu vivi eu sabia que era incompleta. Mas para mim, o completo está no passado que eu perdi. Esse mecanismo do meu coração, do paraíso perdido, ele se repete. Nós olhamos para as coisas, contemplamos ela com um olhar real, de que tudo foi criado e é provado por nós como algo maior do que é. Ou seja, eu pego o que Deus criou e eu experimento sabendo que a maneira como o meu coração reage a tudo é espiritual. Você não tem uma relação biológica com a comida, sua relação é espiritual com ela. Por isso que você exagera. Ou por isso que você controla, para não engordar. Não é meramente, a nossa relação com as coisas criadas por Deus não são meramente físicas, são religiosas, são percepções religiosas. E por isso nós pegamos essas coisas e tornamos elas maior do que elas são. E colocamos nessas coisas a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa fonte, o nosso sentido, a nossa identidade. Isso está errado. Elas são bênçãos de Deus e nós pegamos a bênção e esquecemos o abençoador. E experimentamos as bênçãos sem a glória do abençoador. E as bênçãos se tornam idolatria para nós. Somos peregrinos nesse sentimento de nostalgia, em um mundo quebrado pelo pecado, que sonham ter de volta o que se perdeu, a grandeza que foi perdida, a beleza que foi perdida, a glória que foi perdida. A gente fica tateando, a gente fica buscando, a gente deseja, a gente quer ela de volta, mas nós perdemos. Buscamos, lutamos, brigamos, nos esforçamos, mas depois que a gente consegue, na ilusão de que ela estará ali, está aqui, finalmente, nós descobrimos que ela nunca foi o que prometeu ser, porque o nosso coração se enganou, e o vazio permanece o mesmo. Somos peregrinos que sonham um dia voltar para o lar, de onde fomos expulsos por causa do nosso pecado, mas que por vezes somos iludidos na peregrinação. A vida é uma peregrinação, onde nós fomos expulsos do Éden e devemos caminhar para Jerusalém, mas no meio do trajeto nós somos enganados por promessas vazias. Não, para de peregrinar, faz a tua casa aqui, faz uma casa bonita, faz uma casa confortável, arruma muito dinheiro, tem muita mulher, tem sucesso, tem fama, comida, encontra aqui o teu Éden. Não é o que você quer? Mas Ele está pronto para você. O problema é que nós somos enganados para que na peregrinação a gente pare. E nas nossas ilusões nós paramos, achando que já chegamos, achando que se eu montar minha barraca aqui, finalmente eu vou conseguir chegar no fim e ter a verdadeira alegria. Não. Qual é o segredo? É aceitar a peregrinação. É aceitar que durante a viagem, em nenhum lugar será o nosso lar, mas nosso Pai nos dará pequenos lembretes do que perdemos, pequenas bênçãos do que podemos nos alegrar, aproveitar a viagem. É isso que Ele nos dá, maneiras de aproveitar a viagem, mas entendendo que o mundo é passageiro, que
por ser quebrado, ele sempre vai nos mostrar que em um mundo quebrado, o céu não é aqui. As bênçãos dele nos alegram, mas não são ele. Deve nos fazer agradecer, adorar e nos preparar, pois no fim dessa estrada está o paraíso a recuperar. Alegrias eternas que nunca serão vazias ou motivos de destruição. Sabe como você pode viver uma vida onde a busca pela felicidade não vai se tornar, no fim das contas, vaidade debaixo do sol? É você saber que cada alegria que Ele pôr na tua mão deve ser por Ele, por meio dEle e para Ele. Ao término de cada etapa, louve ao Senhor, adore ao Senhor e lance a glória para o Senhor. E aí você vai perceber que a vida debaixo do sol pode ser vivida para a glória de Deus.